Neste vídeo, discutiremos o que é o fluxo de pedidos e como usá-lo para uma compreensão mais profunda do contexto do mercado e para tomar decisões comerciais mais informadas. Essencialmente, esta é uma continuação da parte anterior sobre o Dealing Hand. Este diagrama esquemático mostra um movimento ascendente, onde altos e baixos mais altos estão se formando. Na interpretação básica, isto indica a força do comprador, ou seja, uma tendência de alta. Mas se olharmos mais a fundo e tentarmos entender por que isso acontece, veremos que o preço interage primeiro com uma zona de interesse na forma de liquidez ou ineficiência, da qual recebe volume de compra. Devido à pressão dos compradores, observamos movimento em direção à primeira área de problema, no contexto da qual o volume de vendas já entra no mercado. Um chamado movimento corretivo se forma para algumas novas zonas de interesse dentro desta faixa, até que o preço receba novamente o volume de compra dominante e o movimento continue para a próxima área problemática. Este processo pode se repetir por muito tempo, mas o princípio permanece simples. Sempre temos uma certa sequência na forma de zona de interesse, entrega de preço e área de problema. E tudo isso é acompanhado adicionalmente pela formação de novas faixas de negociação. Do vídeo anterior, já sabemos que a faixa de negociação está dividida em duas zonas principais: a zona premium, ideal para vender durante o movimento descendente, e a zona discount, ideal para comprar durante o movimento ascendente. Mas, além disso, existe outro conceito importante denominado matriz de desconto premium. Estes são níveis dentro da faixa de negociação que ajudam a determinar com mais precisão onde o preço tem maior probabilidade de receber uma reação. Essencialmente, estas são as mesmas zonas de interesse, muitas vezes na forma de blocos de ordens, lacunas de valor justo ou, às vezes, blocos de rejeição no início de um movimento, desde que sejam suficientemente grandes. Da mesma forma, estes também podem ser pontos fractais dentro do intervalo, muitas vezes referidos como incentivo na comunidade comercial. Este conceito pode levantar algumas questões, por isso vamos fazer uma pausa aqui para explorá-lo com mais detalhes. O incentivo neste contexto implica que durante a retração, o preço irá interagir com a liquidez além dos pontos fractais, após o que é mais provável que receba uma reação e reverta na direção oposta. Caso contrário, este elemento não teria sentido lógico e eficácia, pois é frequentemente utilizado para abrir posições diretamente do ponto fractal. Mas, da mesma forma, os traders que negociam a estrutura do mercado esperam primeiro por um ataque à liquidez, seguido por uma quebra da estrutura, a partir de onde entram em posições. Portanto, por analogia em nossa estratégia, designamos indução apenas quando queremos ver ou já vimos a confirmação do volume no contexto de um ataque à liquidez além do fractal. Tudo o mais que possa potencialmente fornecer liquidez ao mercado pode ser chamado de injeção de liquidez, e isso será bastante simples e compreensível. Quando há um movimento unidirecional de um ponto a outro no mercado, o preço em prazos menores, digamos de hora em hora, pode produzir certas flutuações que se parecem com intervalos de negociação. Os traders entram em negociações nessas faixas para continuar o movimento. Ao mesmo tempo, no gráfico de 4 horas, o preço é transferido de uma zona de interesse para outra, formando uma faixa de negociação completa. Dentro da área de problema, o preço recebe uma reação correspondente, o que leva a um teste mais profundo dentro da faixa. No gráfico horário, isso pode parecer uma invalidação completa de algumas faixas de negociação. Vamos considerar um exemplo. No gráfico de 4 horas, o preço remove a liquidez em alguns pontos do mínimo fractal, após o que forma agressivamente uma faixa de negociação de alta resistência. No contexto da área problemática, nomeadamente um desvio de valor justo de baixa, há um retrocesso para a zona de interesse mais próxima. No entanto, não recebe volume de compra suficiente e o movimento não pode continuar. Por isso o preço faz outra entrada mais profunda na zona de mercado de descontos, onde testa uma zona FVG semelhante. Somente depois disso ocorre a expansão. Se observarmos a ação do preço no período horário, notaremos imediatamente duas faixas de negociação menores. São até de alta resistência de acordo com nossa classificação, onde o mínimo do segundo atua como incentivo dentro de toda a faixa de negociação no gráfico de 4 horas. Observe que o preço no mesmo período confirmou o volume na forma de um bloco de rejeição após o ataque à liquidez, mas ao mesmo tempo em um período inferior ao Fair Value Gap no gráfico de 4 horas. Tome nota deste fato. No gráfico de 4 horas, observamos um ataque à liquidez a partir da máxima fractal, seguido pela confirmação do volume na forma de uma zona de bloqueio de ordens. O preço é entregue de forma bastante agressiva à área problemática, que foi capaz de fornecer liquidez suficiente ao mercado para formar um fractal mínimo, definindo os limites do intervalo. Como este fractal mínimo, que anteriormente retirava liquidez, é um local onde o equilíbrio entre vendedores e compradores mudou, há uma ligeira resistência na segunda abordagem,
que formou um fractal máximo na zona premium. Além disso, observamos uma invasão de liquidez e uma entrega de preços continuando na direção. Um exemplo semelhante no período semanal, mas aqui o preço não conseguiu atingir o mínimo fractal. Eventualmente, toda a faixa de negociação foi rompida. Mas isto pode parecer diferente se não considerarmos cada ponto fractal, o que, em essência, não é necessário fazer. Preste atenção aos níveis-chave, especialmente em prazos menores, onde as flutuações de preços ocorrem com bastante frequência. Para seguir em frente, precisamos entender outro princípio muito importante. O fluxo de pedidos regular é caracterizado pela reação do preço a qualquer zona de ineficiência ou liquidez dentro da faixa, que também chamamos de matriz desconto-prêmio. O principal é que o preço não chegue ao extremo que invalidaria a ideia de todo o dealing range. Fluxo de ordens agressivo ocorre quando o preço reage especificamente à zona de interesse mais próxima. Na zona premium em um cenário de alta e na zona de desconto em um cenário de baixa, após o qual continua seu movimento. Uma exceção às vezes pode ser atingir o nível 0,5, que é considerado equilíbrio. Assim, quando o preço não consegue continuar o seu movimento ou mesmo rompe e consolida-se para além da zona de interesse mais próxima, consideramos que o fluxo de ordens agressivo já não é relevante e observamos a reação de outros elementos de acordo com o princípio do fluxo de ordens regular. Vamos considerar um cenário hipotético para melhor compreensão. Imagine que no gráfico diário se formou o último intervalo de negociação, que atingiu uma área problemática no período semanal. Em tal situação, existe uma grande probabilidade de que este intervalo diário seja invalidado. A razão para este fenômeno reside no facto de que o preço tenderá provavelmente a corrigir-se para uma determinada zona de interesse, mas já no contexto do período semanal e do intervalo de negociação. É importante observar que isso não acontece instantaneamente e pode levar algum tempo. Este comportamento dos preços demonstra a importância de considerar várias escalas de tempo ao analisar os movimentos do mercado e enfatiza a relação entre os intervalos de negociação em diferentes intervalos de tempo. O segundo indicador é especialmente aplicável a situações em que o preço, no contexto de uma área problemática, confirma a sua disponibilidade para uma reversão. A fórmula é a seguinte: variáveis especialmente quando não contém zonas de liquidez ou ineficiência e não é de alta resistência. Esta faixa de negociação semanal contém ineficiência, mas mesmo assim, se olharmos para o período diário para ver o que aconteceu dentro deste fractal, podemos facilmente descobrir que o preço confirmou o volume na forma de uma zona de bloqueio de ordens, e iniciou-se um movimento corretivo, ignorando a zona de ineficiência mais próxima. O ponto principal é que sempre nos esforçamos para trabalhar a partir da zona de interesse mais próxima, dentro da estrutura de um fluxo de pedidos agressivo. Consideremos um exemplo. Em um gráfico de 4 horas, há uma área problemática e a zona de interesse mais próxima. Se o preço, no contexto da área problemática, confirmar o volume, digamos no gráfico horário, depois atingir a zona de interesse e continuar seu movimento, nossa fórmula perde relevância e pode ser ignorada. Porém, se após a confirmação do volume o preço ultrapassar a zona de interesse mais próxima e se consolidar além dela, o fluxo de ordens agressivo perde sua relevância. Neste caso, mudamos para o princípio do fluxo de ordens regular dentro de toda a faixa de negociação e esperamos que o preço reaja a outras zonas de ineficiência ou liquidez, acima ou abaixo, dependendo da direção do movimento. Esta mesma lógica se aplica mesmo nos casos em que o preço não confirma o volume no contexto da área problemática. É crucial compreender e considerar esse ponto sutil, mas importante. Aqui é necessário fazer um acréscimo importante. A zona de interesse dentro da faixa não precisa necessariamente estar no mesmo intervalo de tempo que a área problemática. Isto é especialmente relevante no contexto de fluxo de pedidos agressivo. Você, também, em seguida, entrar na zona de interesse mais próxima em um gráfico horário, que não consegue romper ou a partir da qual reverte. Isso também pode ser considerado um fluxo de pedidos agressivo. Se ilustrarmos esquematicamente onde começa o fluxo de pedidos, geralmente é uma zona de interesse, por exemplo, no período semanal. No contexto desta zona, o preço confirma o volume no gráfico diário e pode formar uma determinada faixa de negociação. No nosso exemplo ocorre uma situação semelhante. Depois de reequilibrar o Fair Value Gap semanal, o preço remove a liquidez da máxima fractal semanal. No gráfico diário, são formadas 3 ineficiências, um bloqueio de pedidos e 2 gaps de valor justo. Qualquer uma destas zonas pode servir como zona de interesse,
no contexto da qual procuraremos posições para continuar o movimento dentro da faixa de negociação de alta resistência. Para uma análise mais detalhada, precisamos mudar para o gráfico de 4 horas. Aqui vemos que o preço rompe impulsivamente a primeira zona de interesse, mas no contexto do segundo FVG, bem como o bloco de ordem no período diário. Confirma o volume no gráfico de 4 horas na forma de outro FVG. No gráfico horário, observamos uma injeção adicional de liquidez na forma de um ponto fractal. Portanto, podemos fazer nosso pedido. Aqui mesmo. Definimos o stop loss atrás do máximo fractal de 4 horas como ponto de invalidação para esta ideia. Como a nossa zona inicial a partir da qual estamos trabalhando é o Fair Value Gap diário de baixa. A meta também estará no período diário, ou seja, no mínimo fractal. De onde foi feita a entrada da posição. A execução não demorou muito e a posição fechou no dia seguinte com uma relação risco-recompensa de 2,62. Passamos novamente para o período diário e vemos uma nova faixa de negociação de alta resistência com um bloco de ordem na zona premium. No gráfico de 4 horas, dentro do bloco de pedidos diário, há um fractal máximo como um incentivo potencial, do qual queremos ver a confirmação do volume. No gráfico horário, o preço confirma o volume formando um bloco de rejeição, que fecha com a segunda vela abaixo do nível fractal, que geralmente pode ser usado porque a própria zona de rejeição é toda a vela preta. Observamos também a formação de uma faixa de negociação de acordo com a segunda fórmula com um ponto fractal dentro da zona de desconto. Esta posição será um pouco arriscada, mas ainda podemos abri-la dentro da nossa lógica para esta combinação, variável uma confirmação de volume maior que variável. Definimos o stop loss atrás do máximo fractal e o take profit na área problemática de área mais próxima, que é o mínimo fractal. O preço recebe nosso pedido de forma bastante impulsiva, mas no final começa a se mover em nossa direção. Ao mesmo tempo, uma zona de bloqueio de ordens está se formando no gráfico de 4 horas, o que é uma confirmação completa do volume em um período abaixo do bloco de ordens diário. A partir daqui, também podemos entrar numa posição se a relação risco-recompensa for ideal para nós. Existem duas opções. Aqui, podemos entrar imediatamente com uma relação risco-recompensa mínima de 1 hora e 5, ou podemos mudar para o período horário e verificar se existe uma zona que possa fornecer liquidez ao mercado. No gráfico horário, há um FVG de baixa, a partir de metade do qual podemos entrar com uma relação risco-recompensa de 1 hora e 8, o que é muito bom. O preço abre a nossa posição, mas não atinge o alvo, e aqui está um ponto muito importante. Se um stop de equilíbrio tivesse sido definido após o preço se afastar de nossas posições, ambas as posições teriam fechado em zero. Mas a essência é que, se o preço retornar aos pontos de entrada, a ideia ainda não será invalidada e o ponto de equilíbrio não significa que não perderemos dinheiro. Pelo contrário, poderemos perder boas oportunidades de monetização, que é exatamente o que acontece no final. Nossas posições fecham em lucro, 4,2 e 1,8. Observe que, na verdade, ignoramos o bloco de rejeição de alta 2 vezes seguidas, e tudo simplesmente porque estamos trabalhando de acordo com a lógica do fluxo de pedidos e das zonas de interesse dentro deles. Não teria sido possível abrir uma posição pela terceira vez usando uma lógica semelhante, porque este mínimo fractal era semanal, no contexto dele. O preço confirmou os volumes formando um bloco de ordens. Essencialmente, a mesma coisa começou, só que na direção oposta. Mas falaremos sobre isso outra hora. Consideremos também um exemplo de fluxo de ordens agressivo e como as posições podem ser abertas dentro dele. Este é um gráfico de ouro em um período de 4 horas, onde vemos que o preço testou a ineficiência e formou uma vela impulsiva de alta seguida pela formação de uma zona de interesse. Podemos mudar para o período horário e identificar uma faixa de negociação de alta resistência dentro da qual estamos prontos para trabalhar. Mas como também temos um Fair Value Gap na zona premium, temos interesse em aguardar a confirmação do volume para abrir nossas posições para continuação. Vemos que o preço testa o FVG de 4 horas e confirma o volume, através da formação de um bloco de ordens e outro FVG dentro dele. A partir daqui podemos fazer nosso pedido. Definimos o stop loss atrás do mínimo fractal, e o take profit de acordo com o seu sistema de risco. Digamos que vou definir de 1 a 3. Infelizmente, na abertura da sessão de Londres, o preço fecha a nossa posição com prejuízo, e testa mais profundamente a zona de interesse, após o que forma uma nova faixa de negociação com um bloco de ordem dentro. Esse também é um ponto para abrirmos posições. Novamente, definimos o stop loss atrás do mínimo fractal, e o take profit para mim aqui será padrão, 1 a 3, para ilustrar a lógica de abertura de uma posição. Aqui a posição fecha essencialmente com uma vela dentro de 1 hora. Mudamos para 4 horas e observamos novamente uma faixa de negociação de alta resistência com ineficiência na zona premium. No gráfico horário, o algoritmo de ações é exatamente o mesmo. Aguardamos o teste e a confirmação do volume.
Aqui o preço já forma uma zona de bloqueio de ordens e FVG dentro na abertura da sessão de Londres, de onde entramos em posição. Conseguimos uma execução muito rápida. Repetimos o processo mais uma vez. Novamente, no gráfico de 4 horas, temos uma faixa de negociação de alta resistência. Dentro da ineficiência mais próxima, aguardamos a confirmação do volume na tabela horária. Vemos exatamente o mesmo bloco de pedidos com ineficiência interna. Novamente, obtemos uma execução rápida. No gráfico de 4 horas, o preço forma novamente uma faixa de negociação, mas não observamos ineficiência na zona premium. No entanto, o preço continua o seu movimento, formando outra faixa de negociação onde existe uma zona de ineficiência muito pequena. No gráfico horário, temos um teste rápido, rejeição e uma zona de bloqueio de pedidos, de onde podemos colocar novamente nosso pedido de compra. O resultado está mais uma vez diante de seus olhos. Essa é apenas uma forma de monetizar esse tipo de movimento. Aqui você pode escalar ainda mais, digamos, para 5 ou 15 minutos, e inserir posições a partir daí. Você também pode trabalhar no mesmo período de tempo em que o intervalo de negociação está se formando. Existem muitas opções. No contexto de um determinado movimento de mercado, estão presentes compradores e vendedores, permitindo uma troca de ativos mais equilibrada. É importante considerar que a entrega do preço é sempre um processo desequilibrado em que um lado, seja o comprador ou o vendedor, domina. O segundo tipo é a entrega ineficiente de preços, o que implica que a troca de ativos ocorre de forma desigual em determinadas faixas de preços entre compradores e vendedores. Isto significa que existem locais no mercado onde as ordens permanecem não executadas ou apenas parcialmente atendidas, o que é um sinal importante de precificação ineficiente. Você deve ter notado que a entrega ineficiente de preços é semelhante ao Fair Value Gap, que discutiremos a seguir porque é a primeira e mais simples ferramenta que usamos. O Fair Value Gap é um elemento price action formado por 3 velas onde a máxima da primeira vela não cobre a mínima da terceira vela em um cenário de alta, e a mínima da primeira vela não cobre a máxima da terceira vela em um cenário de baixa. A lógica por trás desta ferramenta implica uma reação impulsiva dos preços às zonas de liquidez ou ineficiência devido ao aumento de uma grande quantidade de liquidez no mercado, que também chamamos de volume de compra ou venda. Isto leva a uma troca desigual de ativos entre as partes. Quando um Fair Value Gap de alta se forma no gráfico, o intervalo onde os pavios das velas não se sobrepõem indica uma falta de participantes que estavam prontos para vender tanto quanto os compradores estavam prontos para comprar. Já não houve volume de venda suficiente para absorver o volume de compras, resultando em ordens de compra não atendidas. Por outro lado, quando uma lacuna de valor justo de baixa se forma no gráfico, significa que não houve volume de compra suficiente para absorver o volume de vendas nessa faixa, levando a ordens de venda não atendidas. Esta é a principal razão pela qual, quando estas zonas são testadas, o preço muitas vezes reage e inverte na direção oposta. Os máximos e mínimos das velas se sobrepõem. Agora vamos falar sobre os níveis de FVG e a reação dos preços a eles. Basicamente, temos os limites superior e inferior do Fair Value Gap. Mas o nível 0,5 também é frequentemente marcado, o que é considerado bastante forte. Idealmente, o preço deve ricochetear nele. Portanto, também pode ser usado como ponto de entrada para uma posição. Quanto à validade do FVG quando testado, é bastante complexo porque depende muito do momento. No entanto, na minha opinião, o principal é que o preço não feche abaixo do limite inferior quando o FVG estiver em alta e não feche acima do limite superior quando o FVG estiver em baixa. Isto seria considerado um Fair Value Gap invertido, o que pode indicar uma continuação do movimento. Todo o resto é permitido, mas, novamente, depende muito do contexto. Vejamos alguns exemplos em um gráfico real e depois passaremos para a próxima ferramenta. Um exemplo bastante simples de Fair Value Gap é o seguinte. O preço realiza um ataque de liquidez, após o qual um volume de compra muito agressivo entra no mercado, formando duas zonas FVG. O preço testa a primeira zona, mas não recebe volume suficiente para continuar avançando. Em seguida, é testada a segunda zona inferior, a partir da qual se forma um bloco de rejeição. E o preço continua a se mover na direção da tendência. Neste contexto, num período de um dia, formaram-se duas zonas de gap de justo valor.
Podemos ver claramente que cada zona, depois de testada no gráfico, forma uma nova, e o preço nunca fecha acima dessas zonas. Isto significa que o Fair Value Gap tem força suficiente para fazer com que o preço reverta e se mova na direção oposta. Um bloco de ordem é um elemento price action que representa uma faixa de preço onde o maior volume foi negociado, muitas vezes formado de forma manipulativa. Esqueça a afirmação de que um bloco de ordem é a última vela antes de uma reversão. Isso não tem base lógica. Primeiramente, observemos os dois tipos de níveis que se formam no mercado para uma compreensão completa desta ferramenta: suporte e resistência. Um nível de resistência é formado quando há duas velas, sendo a primeira uma vela de compra e a segunda uma vela de venda. Onde a primeira vela fecha e a segunda vela abre é o nosso nível de resistência. Um nível de suporte, por sua vez, é uma formação onde a primeira vela é uma vela de venda e a segunda é uma vela de compra. Onde a primeira vela fecha e a segunda abre é o nosso nível de suporte. Com base na lógica básica, estes níveis representam pontos onde o equilíbrio entre compradores e vendedores mudou. Isto nos dá motivos para acreditar que grandes players abriram ou fecharam suas posições ali. Portanto, há uma chance de que, quando esses níveis forem testados, um volume adicional de compra ou venda possa entrar no mercado, com grandes players comprando ou vendendo novamente nesses locais. Acredita-se que desta forma possam proteger as posições anteriormente abertas. Como é formada a zona de bloqueio de pedidos? A zona de bloqueio de ordem implica um rompimento do nível de resistência, velas de compra-venda, e um fechamento acima dele para um bloco de ordem de alta, e um rompimento da zona de suporte, velas de venda mais compra, e um fechamento abaixo dela para uma ordem de baixa bloquear. Imaginemos que temos uma zona de liquidez ou ineficiência. Para que o preço chegue a esta zona, deve haver volume de vendas no mercado empurrando o preço para baixo. Isso significa que alguém interessado neste movimento deve abrir uma posição vendida. Ao atingir a zona de interesse, ocorrem dois processos totalmente diferentes. Com o mesmo resultado idêntico, o preço sobe impulsivamente. Por que isso acontece? Já abordamos parte dessa lógica no vídeo anterior, mas vou recapitular rapidamente. Quando existe uma zona de liquidez, significa que os stop loss dos jogadores que abriram anteriormente as suas posições estão provavelmente localizados atrás de um determinado fractal. Assim, esta zona interessa a um grande player porque há quem esteja pronto para comprar ou vender muito. Eles exploram isso ativamente. Essa lógica funciona da mesma forma aqui. O preço testa a zona de liquidez, ativando os stop loss dos jogadores que anteriormente abriram posições longas. Estas são ordens de venda, ou liquidez do lado do vendedor, mas ao mesmo tempo, as ordens de compra do grande player são ativadas, permitindo acumulem aqui uma grande parte da sua posição. Assim, as ordens de venda atuaram como contra-liquidez para as ordens de compra. A razão pela qual o preço sobe impulsivamente é que o volume com o qual o grande player opera excede significativamente o volume de todos os outros combinados. Quando o preço testa uma zona de ineficiência como uma lacuna de valor justo, ele obtém o volume de compra principal, devido a pedidos não atendidos, muitas vezes levando a uma reversão na direção oposta. É bem possível que essas ordens não atendidas pertençam ao mesmo grande player que deseja atendê-las, proporcionando uma oportunidade de acumular sua posição a preços mais baixos. É por isso que acredito que o bloco de pedidos possui principalmente um mecanismo de formação manipulativo. A mesma lógica funciona ao contrário para um bloco de ordem de baixa. Novamente surge a pergunta: por que o preço reage ao testar a zona de bloqueio de pedidos? Existem três razões principais pelas quais isso pode acontecer. A primeira e mais fundamental razão é que as posições inicialmente abertas para empurrar o preço para baixo e formaram um nível de resistência ainda podem estar abertas e até mesmo em perda. Portanto, não é lucrativo para o grande player mantê-lo se a entrega antecipada do preço continuar ascendente. Quando o preço testa aproximadamente a primeira metade do bloco de ordens, as posições curtas são fechadas por meio de ordens de compra, criando um volume de compra que empurra o preço para cima. Isso também pode acontecer no momento de romper o nível de resistência ou suporte, provocando um impulso ainda maior. A segunda razão pela qual um bloco de pedidos pode remetermos pedidos não atendidos após o teste e o aumento da liquidez no mercado. A terceira razão é bastante interessante e tem lógica semelhante às zonas de suporte e resistência. Um bloco de pedidos é em si uma zona onde o equilíbrio entre compradores e vendedores mudou, ou vice-versa, o que também atrai interesse para a acumulação ou distribuição adicional de posições. Muitas vezes, se você observar o bloco de ordem de um período de tempo superior, verá que ele se parece com o bloco de rejeição, que discutiremos mais tarde. Vejamos vários exemplos em um gráfico real. Um exemplo clássico de como um bloco de ordem de alta pode aparecer. O preço testa uma lacuna de valor justo de baixa, da qual recebe o volume de vendas, empurrando o preço para baixo com o objetivo de reequilibrar o FVG de alta e conduzir um ataque de liquidez nos mínimos iguais. Nesta área, o volume de compra entra no mercado,
empurrando o preço novamente para cima, rompendo o nível de resistência, e fechando a vela com o corpo que forma a zona de bloqueio de ordens. Esta zona é então testada e o preço reage de acordo. Também é importante observar se um FVG é formado na zona de bloqueio de ordens no mesmo período ou em um período inferior, pois isso fornece uma confirmação adicional de sua força. Além disso, podemos ver um bloqueio de ordem de baixa, rompendo o nível de suporte, testando e continuando o movimento descendente. Se você observar de perto, todo o movimento do mercado está interligado. As ordens de venda ou compra de um instrumento são usadas para criar outro e assim por diante. Portanto, nunca se deve esquecer a regra de zona em zona, que descreve de certa forma esta lógica. O preço sempre se move de uma zona de interesse para outra, da liquidez para a ineficiência e vice-versa, ou da liquidez interna para a liquidez externa e vice-versa. A terceira e última ferramenta é o bloco de rejeição. Sua lógica de funcionamento não é absolutamente diferente de um bloco de ordem, mas a formação desta ferramenta depende muito do período de tempo a partir do qual você está observando, do tempo de abertura e fechamento de velas. Da mesma forma, há uma mudança no equilíbrio entre os participantes do mercado, e quer você esteja olhando para um nível de suporte ou resistência, um bloco de ordem ou um bloco de rejeição, é essencialmente o mesmo conceito, mas exibido de forma diferente dependendo do período de tempo que você está visualizando. O gráfico. Vamos entender como identificar um bloco de rejeição. Primeiro, um bloco de rejeição consiste em duas velas onde nossa área de interesse será o alcance dos pavios de ambas as velas. Não importa qual pavio é mais longo ou mais curto. Se houver apenas uma vela com pavio longo, isso é considerado uma simples rejeição e uma indicação de volume que entra no mercado. Existe uma probabilidade de que a vela subsequente apenas continue o movimento. Em segundo lugar, é importante que o pavio da vela varra a liquidez ou reequilibre a ineficiência. Contudo, às vezes um bloco de rejeição fecha dentro da área de interesse. Isso também é aceitável e pode ser usado porque não invalida a lógica da ferramenta. Vejamos alguns exemplos no gráfico. Este é um bloco de rejeição formado no período de um dia. Se marcarmos esta zona e depois mudarmos para o período de 4 horas, poderemos observar aproximadamente a mesma área do bloco de ordem. Outro exemplo no período de um dia, mas desta vez com um bloco de rejeição de baixa. Se mudarmos para o período de 4 horas, veremos novamente que ele se assemelha a uma zona de bloqueio de pedidos. Aqui, o bloqueio de rejeição ocorre no prazo de uma semana. Se mudarmos para um período de tempo menor, no nosso caso um dia, veremos exatamente a mesma zona de bloqueio de pedidos. Passamos uma conclusão final e ponhamos fim à questão das ineficiências. Alta. O modelo baseado em castiçal normalmente se refere a uma sequência de 3 velas em um período de tempo superior, como 1 hora ou superior. Aqui está como funciona. A primeira vela configura um faixa com seu alto e baixo. O segundo, a vela tira a liquidez da primeira vela por um pavio. A terceira vela sai deste intervalo. Tenha em mente que o modelo nem sempre precisa ser uma sequência de 3 velas. Ele também pode se formar com uma série de mais de 3 velas. A principal diferença é que uma sequência de 3 velas normalmente acontece durante um período mais curto, mas o princípio permanece o mesmo. Sejam 3 velas ou mais. Por exemplo, nesta série de velas, você pode ver que várias velas foram formadas para atingir o ponto mais alto do intervalo. Vela sequência é assim: primeiro uma vela de faixa foi formada, seguida por uma barra interna, então tivemos uma vela arrebatadora que varreu abaixo da faixa com sua sombra e finalmente o preço formou várias outras velas até atingir o máximo da vela de faixa. Esses conceitos também se aplicam a mercados de baixa. Você pode aplicar esses princípios em diferentes períodos de tempo e em qualquer gráfico baseado em ação de preço para solidificar o que aprendemos até agora. Vamos ver mais exemplos de modelos estratégia baseados em candlestick que podemos encontrar no mercado, começando do topo. 21 horas para combinar seu período de entrada com o período de tempo da estratégia. Você deve considerar que se o intervalo da estratégia se estiver no período mensal, então, para a entrada você deve usar o período diário. Se o seu trader vier do gráfico diário, você deverá executar sua negociação no período de 1 hora. Se o seu modelo identificado estiver no período de 4 horas, as entradas deverão vir do período de 15 minutos. Período de tempo: se o seu gráfico estiver no período de 1 hora, então você pode usar um
Período de 5 minutos ou 1 minuto para sua entrada se usar o período de 15 minutos para identificar a estratégia. Então você deve usar 1 minuto para fazer uma venda ou posição de compra. Agora vamos ver como usar o modelo da estratégia a nosso favor e executar negociações com base nele. Aqui temos o período de 1 hora. Na tela, como você pode ver, o preço criou uma grande vela de baixa às 14h. Horário-chave, então vou destacar seu máximo e mínimo como o potencial máximo e mínimo da vela da estratégia. Ponto a seguir. Ampliarei o período de 15 minutos e esperarei que a vela das 15 horas se forme agora. Como você pode ver que a vela das 15 horas tem formado e vou destacar sua máxima e mínima como a última faixa de alta e mínima da vela. Se você olhar de perto, poderá ver que a vela das 3 p.m. varre abaixo da faixa da vela horária das 14 horas com seu pavio e imediatamente empurra de volta para dentro das 14 horas faixa de vela. Seguindo isso, vemos o preço subir e, eventualmente, fechar acima da máxima da vela das 15 horas. Se diminuirmos o zoom para o período de 1 hora, podemos ver que o preço varreu abaixo das velas das 14 horas com esta vela doji das 15 horas, confirmando um modelo da estratégia formado em nenhum momento importante. Há uma alta probabilidade de que, depois de completar a fase de manipulação, varrendo a liquidez do lado da venda abaixo da faixa das velas das 14 horas, o preço subirá em direção à liquidez do lado da compra acima da vela das 14 e da 1 hora, o que oferece uma grande oportunidade de operar comprado no mercado a seguir. Ampliarei o período de 5 minutos para encontrar uma oportunidade de entrada. Para uma posição longa, como você pode ver, há um bloco de ordem no período de 5 minutos, e é a última vela de venda antes do preço iniciar um movimento de alta. Estourou acima da máxima da vela de 15 minutos e fechei acima dela. Vou colocar minha ordem de limite de compra no ponto mais alto deste bloco de ordem e esperar o preço ativar lá para o take profit. Você pode definir lá no ponto médio de um intervalo de tempo de 1 hora que fornece uma relação recompensa-risco de 2, 1 ou no ponto mais alto do intervalo, e fornece uma proporção R de 4,9. Agora vamos ver o que acontece a seguir. Como você pode ver, o preço ativou nossa ordem por limite e estamos oficialmente no mercado. O primeiro take profit é atingido quando o preço atinge o ponto médio da faixa. Eventualmente, o preço atinge a segunda meta de lucro no ponto mais alto do intervalo de velas das 14 horas do intervalo de tempo de 1 hora e a negociação ocorre com sucesso. Veja a reação do mercado indo buscar nossa região de análise. O importante, depois que já estamos ativos no trader, é respeitar e seguir nosso gerenciamento. Assim começamos a dominar o gráfico. Aguardamos para ver até o final, mas claro que você pode ir subindo seu risco-retorno, caso queira. É uma boa prática também. Chegou no nosso alvo, veja. Fico feliz que você tenha chegado até aqui e espero que este tutorial tenha sido útil. Aplique os estudos. Caso queira acessar nossas estratégias completas, elas estão disponíveis na Hotmart, junto com nosso indicadores XPenic. Os links estão na descrição. Muito obrigado.